certo? Então, luz, câmera, ação. Eu me interessei pela política, primeiro porque eu não sabia nada antes. Então, lá em meados de 2016, quando começou aquela discussão sobre impeachment da Dilma e tudo mais, Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. Vladimir Costa, solidariedade, voto sim, total 57. eu era totalmente alheio à política, eu não tinha família na política, nem nada do tipo. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero entrar na discussão, sabe? E como eu não sabia nada, eu comecei a estudar. E aí eu saí de um cara que entrou no ensino médio querendo ser engenheiro, para alguém que saiu do ensino médio querendo fazer ciência política, que é a formação que eu tenho hoje. E aí, bora lá? Talvez o melhor termo não seja entrar, mas seja em que momento eu decidi ser candidato, por exemplo. Ainda que eu tenha a minha militância, eu acho que isso desde 2013, acho que foi um ano importante, foi um marco importante para mim. O movimento Passe Livre já existia em São Paulo desde 2005, mas foi em 2013 que as manifestações ganharam grande repercussão. Eram estudantes lutando contra o aumento da tarifa de ônibus, trens e metrô. Maiara, que hoje é professora, esteve em todas as manifestações daquele ano. A gente teve alguns avanços no sentido de ter gratuidade para estudantes. Foi o momento que eu acho que eu comecei a criticar um pouco mais e entender qual era o meu papel dentro do sistema capitalista. Eu estava no cursinho um dia, numa aula, vou contando o caos, tá? Eu estava numa aula do cursinho, uma aula de geografia, e o professor virou e falou assim, vocês sabem o que está rolando ali no Anhangabaú? Aí todo mundo, tipo, sabemos, sim. E estava rolando protestos contra o aumento da passagem de ônibus. O aumento dos 20 centavos na passagem de ônibus fazia uma diferença muito grande na minha vida. Estudante de cursinho não é reconhecido como estudante formal, né? Então, o meu cotidiano ali no trabalho, eu já era CLT na época, e os 20 centavos faziam diferença. E aí ele virou e falou assim, entre outras coisas, né? Vocês estão sendo muito conservadores. E os conservadores são os velhos, não são vocês. Vocês são jovens, vocês deveriam estar lá lutando pelo direito de vocês. E, pô, eu fiquei com isso na cabeça, assim. Mas até então eu não tinha essa vontade de ser candidato, né? Eu só me interessava por política e achava interessante, eu gostava de saber. Eu comecei a entrar numa questão de, pô, é importante a gente saber dos nossos direitos e tudo mais. Daí eu decidi que eu queria transformar a minha indignação que eu já tinha com a política, porque você vai estudando, você vai ficando puto, né? Mas eu queria transformar isso em ação política na prática. Não necessariamente para ser candidato, mas realmente para conseguir transformar o meu meio aí, né? O meu meio aqui em São Bernardo. Sou candidato a vereador em São Bernardo e já tenho o número, 23456. Meu nome é João Viana, eu sou cientista político pela USP e meu trabalho começou muito tempo antes dessa campanha, conquistando sincronização de faróis, recapeamento de buracos e requerimentos contra a poda drástica das árvores. Manifestar que a gente é contrário a esses problemas e que a gente quer resolver esses problemas, eu acho que é o início dessa trajetória. Eu sei que você está cansado disso, e eu também. É por isso que esse ano eu decidi ser candidato a vereador aqui em Santo André. Eu não aguento mais só denunciar, eu quero mudar a nossa cidade. Eu quero uma Santo André com tarifa zero, acessível, segura, que incentive a cultura e que tenha saúde e educação de qualidade. E eu quero essa cidade agora, porque o futuro de Santo André não está lá na frente, o futuro de Santo André chegou. O futuro é agora, e a gente vai junto construir a cidade que a gente sonha, porque a gente sabe que Santo André pode ser mais. E eu não sei se eu consigo definir em um momento, aqui eu decidi que eu quero ser político.
que eu decidi que eu queria ser candidato, mas é fruto de um processo de construção maior. E a candidatura, ela vem justamente nisso. Nosso grupo, dentro da universidade, virou um dia e falou assim, nós precisamos ter candidato. Por quê? Porque nós não concordamos da forma como a política está estabelecida na cidade. A partir daí, a gente juntou um grupo de pessoas que queria trazer essas mudanças e eu comecei a fazer alguns conteúdos assim no meu Instagram, tanto que o que eu comecei lá em 2019, mais ou menos, foi um chamado João Viana e a Câmara Secreta, que a ideia era vir para sessões aqui na Câmara de São Bernardo e gravar vídeos depois explicando para as pessoas o que tinha acontecido aqui, de fato, para tornar a Câmara menos secreta, né? Porque, com frequência, as pessoas não sabem o que aconteceu aqui, as pessoas não sabem quantos vereadores tem na cidade delas, o nome de 3 vereadores, então, o nosso trabalho começou mais ou menos nesse sentido. Fala pessoal, hoje é dia 26 de dezembro de 2019, última sessão do ano aqui na Câmara Municipal, e eu vim acompanhar essa sessão extraordinária que foi aberta e durou cerca de uns 20 minutos mais ou menos, só para ser votado o veto do aumento do salário dos vereadores. Então há cerca de 1 ou 2 semanas os vereadores tinham votado o aumento dos próprios salários em cerca de 25%, e agora, depois de muita mobilização popular, porque é isso que resolve o problema nesse país, O que diferencia o seu trabalho, né? A gente está falando de nova política, da política considerada tradicional? Bom, ganhou. E agora? O que te diferencia? Primeiro que eu uso terno com tênis. Acho que essa é a primeira diferença que a gente tem aqui, que é demarcar inclusive na vestimenta, que a gente tem um mandato diferente. Mas se a gente não tiver cada um e cada uma, se a gente não tiver cada pessoa falando disso, mostrando que essa é uma demanda social, se a gente não tiver as pessoas engajadas e voltadas a essa pauta, o melhor estudo que a gente fizer vai ficar sem utilidade. Então, parabéns a cada um e cada um de vocês também por estar aqui contribuindo com o futuro da nossa cidade. Olha, eu acho que as redes sociais foram um grande divisor de águas para a política no Brasil e no mundo, né? Eu acho que aqui em São Bernardo eu comecei a trabalhar bastante essa questão das redes sociais, até por conta do meu histórico de lá atrás, em 2019, ter começado a fazer o João Viana e a Câmara Secreta, porque eu acho que as redes sociais foram a grande transformação para a gente conseguir aproximar cada vez mais representantes e representados. 72 horas para arrumar essa palhaçada aqui. Eu tenho certeza que você já reclamou de algum fio caído ou emaranhado e ninguém fez nada. Isso porque, muitas vezes, as empresas de telefonia ignoram qualquer cobrança. Por isso, eu apresentei um projeto de lei que obriga que as manutenções sejam feitas em até 72 horas. Agora, conto com o apoio dos colegas vereadores para aprovar esse projeto o mais rápido possível. Foi compromisso nosso de campanha trabalhar contra essa zona que deixa a cidade e vamos continuar trabalhando. É uma responsabilidade enorme e é um desejo, é uma vontade de fazer as coisas diferentes do que elas são e de mudar de forma estruturante que, em algum momento, a gente tem que lidar até com a frustração de não conseguir fazer tudo que a gente quer. E a gente não vai conseguir resultado se a gente não se dedicar, se a gente não abrir mão de outras coisas e não priorizar isso que precisa ser feito. E, fundamentalmente, precisa ter uma ideia. Uma ideia de um projeto de cidade, de projeto de país, de um projeto de algo que a gente quer mudar. Porque simplesmente ser candidato para mostrar alguma coisa diferente, sem ter o conteúdo do que a gente quer mostrar, perde a importância, perde a relevância que poderia ter. Eu acho que ter ideias, olhar para a cidade, olhar para o futuro da cidade, olhar para uma ideia força de transformação também é fundamental. Então, se eu pudesse sintetizar tudo isso, eu diria que quem está começando, quem está pensando, precisa olhar para um horizonte e entender o que a gente quer mudar. Nosso mandato chegou e chegou para fazer diferente. Aqui a gente acredita que a transformação política acontece com um trabalho participativo e coletivo. Por isso, estamos lançando hoje o nosso programa de embaixadores do mandato.
que é um programa de formação prática para quem quer participar também dessa mudança. Aqui você vai aprender sobre transformação política, mobilização social, construção de políticas públicas e, principalmente, como transformar as nossas ideias em ações políticas práticas. Por isso, estamos lançando o programa de embaixadores O Futuro é Agora. Eu acho que para a juventude entrar na política só tem um caminho, vai com medo mesmo, sabe? A gente não tem muitos exemplos de jovens na política, mas a gente tem que abraçar os poucos que a gente tem e falar, se ele conseguiu, eu também consigo, sabe? Foi a minha campanha, veio disso, não veio de uma certeza que eu poderia ganhar, muito pelo contrário. Eu fui candidato sem dinheiro, sem apoio, sem família na política, sem nada. Eu fui com a cara, a coragem e a vontade de querer transformar. Eu acho que ninguém tem mais isso do que o jovem. Ninguém tem mais essa cara e coragem de querer transformar alguma coisa. Então, assim, se você tem uma mínima vontade de mudar a sociedade, de mudar pelo menos a política, mudar a sua região, você tem que começar. A gente está meio cansado dos mesmos. Não que as pessoas sejam ruins, não que o que é anterior a nós não serve. Acho que esse tem sido esse debate um pouco acontecendo, né? Nós respeitamos e valorizamos e aprendemos com a história. Mas em algum momento a história precisa ser escrita por outras mãos.